Olha, a gente volta a falar de Covid-19, é que cada dia cresce a ocupação de leitos também com pacientes com a doença. Na rede privada de Maceió, essa preocupação está muito grande. Na Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, a situação é bem delicada. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o diretor médico do hospital, Dr. Arthur Gomes Neto. Ele está com a gente pela internet e nos atualiza de como é que está a ocupação de leitos também na Santa Casa, que é uma das referências no tratamento da doença desde o início da pandemia. Doutor, muito obrigado pela sua participação, boa noite. Nós já tínhamos repercutido aqui essa situação quando a gente estava naquela questão do pico, depois tivemos uma melhora e agora, infelizmente, estamos nessa crescente, não é isso? Boa noite, doutor. Boa noite. Realmente, a gente está numa situação atualmente muito preocupante, com um crescente número de pacientes chegando ao hospital, e a gente chegou, nesse momento, ao nosso limite de internação, né? A gente está com dificuldade de leitos de UTI, que é o principal leito, para que você possa prestar assistência aos pacientes que estão internados nas enfermarias. Então, a gente hoje tem as nossas UTIs para Covid completamente lotadas. Então, hoje a Santa Casa já chega a 100% de ocupação das UTIs, né, dos leitos de UTI, é isso? Exatamente. Temos alguns leitos de enfermaria, alguns poucos leitos, né, mas o leito de UTI, que é importante, para você ter uma ideia, de cada 3 pacientes que internam, possivelmente 1 ou 2 vão precisar de um leito de UTI. Dessa forma, a gente tem que ter leito disponível de UTI para poder admitir mais pacientes nas enfermarias e nos apartamentos. Quando a gente chegou no pico da doença aqui no estado e tivemos aquela queda, vocês também tiveram uma liberação de leitos de UTI, né, doutor? Foram meses, esses meses agora, vamos dizer assim, antes das eleições, até ali estavam numa redução, né? Ali, até as eleições, a gente tinha 2, 3 pacientes internados em enfermarias e um paciente em UTI apenas. A gente mantinha uma média de 3 ou 4 internações por dia. Depois das eleições, isso já era previsto, porque as pessoas realmente não se preocuparam com reduzir aglomerações, com o uso de máscaras, com todos aqueles cuidados que são importantes. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Dias depois, a doença se espalha de uma forma de progressão geométrica e os casos vão aparecendo e vão saturando o sistema de saúde. Hoje a situação especificamente da Santa Casa é essa, vocês ainda têm leitos de enfermaria, mas se algum paciente precisar de leito de UTI, tem que disponibilizar em outro hospital, é isso, doutor? Em outro hospital, exatamente. A gente está com uma dificuldade muito grande para atendimento de pacientes que precisem de UTI. E a UTI é fundamental para que a gente possa dar suporte, ter uma retaguarda para os pacientes internados nas enfermarias. Uma coisa importante que vale salientar é que no sistema público, né, na rede pública, existe um conforto grande em relação à rede privada, né? Os pacientes de SUS têm leitos e, nesse momento, o Estado e o município de Maceió não passam dificuldades de atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Em alguns estados, a gente sempre acompanha também a situação de outros estados, em alguns estados a rede privada acaba sendo um suporte para a rede pública. Aqui é um pouquinho diferente, é o contrário, não é isso, doutor? Exatamente, mas aqui em Alagoas, nesse momento, o Estado e o município não necessitaram dos leitos disponíveis para o SUS da rede privada, né? Então, a gente, com nossos leitos de SUS, nós estamos atendendo os outros casos de pessoas que precisam. A conexão acabou um pouquinho, mas ele estava explicando, né? Não sei se ele vai conseguir voltar, de que hoje a Santa Casa já está com leitos de UTI lotados. Santa Casa está com leito de UTI, 100%, leitos de UTI 100% lotados para a Covid-19. Então, não há vaga na UTI da Santa Casa hoje, segundo o diretor médico que acabou de falar conosco aqui. Vai conseguir voltar ele ou a internet não vai permitir? Não conseguiu voltar. Se voltar, a gente vai atualizar. Então, a Santa Casa ainda tem leitos de enfermaria, mas caso algum paciente que hoje está na enfermaria precise de um leito de UTI, esse paciente não tem espaço na própria Santa Casa. Então, terá que, por exemplo, ir para um leito, não é? Privado, público no caso, porque Alagoas ainda tem leitos públicos à disposição, mas é uma situação preocupante dos hospitais privados aqui em Alagoas. É que a gente acabou de ouvir a informação exatamente do diretor médico da Santa Casa, confirmando que nós tivemos aí 100% de ocupação nos leitos exclusivos para Covid em UTI na
Santa Casa, tá? Ainda tem alguns leitos de enfermaria. Uma situação preocupante que confirma o que a gente está dizendo desde o início do programa. Nós estamos numa crescente de casos de Covid-19. Precisamos ter atenção a isso. E essa atenção é necessária principalmente agora. Amanhã é véspera de Natal. Muita gente ainda está programando festas, encontros com muitas pessoas. Então prestem atenção, porque nós estamos com capacidades se esgotando na rede privada, na rede pública ainda tem vaga, mas a gente não pode confiar nisso, né? O ideal é a gente estancar, na verdade, esse crescimento, parar esse crescimento de casos de Covid, em especial agora, na véspera das festas de final de ano. A gente estava conversando com o diretor médico da Santa Casa, ele já confirmando que a Santa Casa já chegou a 100% de ocupação na UTI específica para Covid-19. E aí a internet deu uma queda, a gente vai voltar agora com o doutor que está conosco ao vivo, né, o diretor médico da Santa Casa, diretor médico, doutor Arthur Gomes Neto. Doutor Arthur, a gente estava realmente conscientizando, tentando conscientizar essa população, né, porque muitas pessoas acabam só entendendo quando a gente dá esse depoimento de quem está vivendo o outro lado, de quem está realmente na linha de frente, como é o caso dos médicos, dos enfermeiros, auxiliares, enfim. E aí eu queria que o senhor continuasse o que o senhor estava falando em relação aos cuidados agora. Já tivemos, né, muita irresponsabilidade durante as eleições e agora temos festas aí pela frente. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com as festas que se aproximam do Natal e Ano Novo. Mais uma vez, é muito importante evitar aglomerações, né? As pessoas têm que estar afastadas, têm que evitar festas. A gente tem que pensar que a vacinação está aí próxima. Então, a gente tem que se proteger da doença e proteger a sua família também que está em casa, porque você pode se contaminar e levar para casa, contaminar pai, mãe, avós ou filhos, e acontecer um caso fatal na sua casa. Então, é importante que tome aqueles cuidados que são básicos de lavar as mãos, de usar máscara sempre, excepcionalmente quando estiver nas ruas, tá de máscara, e evitar aglomerações de todas as formas, especialmente nessas festas que se aproximam, que é a nossa maior preocupação, porque certamente poderá acontecer o que aconteceu nas eleições, das pessoas se aglomerarem agora e o resultado ser um novo surto, um novo aumento de casos em meados de janeiro e a gente não suportar atender a todos. Doutor, só para a gente recapitular, quem de repente ligou a televisão agora, o senhor falava da ocupação, a preocupação em relação à ocupação de leitos de UTI. Hoje a Santa Casa especificamente já estava com quantos leitos, né, destinados para a Covid, que a gente lembra que no hospital tem que ter os leitos para Covid e os leitos para outras doenças. Quantos leitos ocupados agora? 100%, mas são quantos leitos específicos? Exatamente. A gente destinou 70 leitos para atender a saúde suplementar, 70 leitos de apartamentos e UTI, né? São 2 UTIs com 19 leitos e os demais leitos da enfermarias e apartamentos. Isso para atender a saúde suplementar. Como eu falei, a rede pública está bem abastecida. O governo do estado e o município se planejaram e estão, nesse momento, ainda com a capacidade de absorver atendimentos com muita tranquilidade, pelo que eu vi nos relatórios. Desse modo, nossa preocupação maior é com as pessoas que têm convênio e que vão procurar os hospitais privados. Então, esses hospitais estão cheios e o que mais falta para dar assistência a essas pessoas é a leito de UTI. A UTI é importante porque o paciente que vai para a enfermaria ou para o apartamento, de cada 3, 1 ou 2 vão precisar de ir para a UTI em algum momento. E isso é que é a preocupação, da gente admitir nos leitos de apartamento e não ter leito para dar suporte nas UTIs. Doutor, só para a gente encerrar, alguns hospitais anunciaram, né, a suspensão de cirurgias eletivas nesse período por conta exatamente dessa alta procura pela Covid. A Santa Casa também fez algumas suspensões específicas, pontuais, exatamente por conta da demanda para a Covid? A gente, como não está atendendo os pacientes do Sistema Único de Saúde para a Covid, como eu falei, porque o município e o estado ainda não precisam desses leitos, nós estamos aproveitando esse período para atender os pacientes do SUS e também de apartamentos que precisam de cirurgia e que são cirurgias inadiáveis. Por exemplo, os pacientes com patologia cardíaca grave, que precisam de cirurgia cardíaca, os pacientes portadores de câncer, que não podem ter suas cirurgias adiadas, e alguns casos de ortopedia, urologia, cirurgia torácica, que têm que ser admitidos e tocadas as suas doenças em ambientes limpos de Covid. E isso nós temos, né, estamos usando os leitos do SUS para atender essa demanda que está aí, né, batendo na nossa porta, precisando de assistência também. A gente não pode esquecer desse público.
Pois é, exatamente. Apesar da pandemia, nós temos também outros problemas e outras doenças para serem tratadas nos hospitais. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte aqui fora, para que os hospitais possam continuar fazendo a parte deles também lá dentro. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Um Feliz Natal com saúde para o senhor também, tá? Para você e para todos também. Boa noite.